Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz aprender matemática, beleza? Então vamos fazer algumas questões aí, bastante questão, vamos fazer uma maratona aí em pouco tempo, tá bom? Fica comigo até o final que você vai aprender a fazer combinação, quando faz arranjo, tudo lá em problemas de contagem, tá certo? Então vamos nessa? Eu vou seguir essa ordem que tá aqui, beleza? Então vamos nessa. Tá aí na tela para vocês, final 85, julgue o item. Considere que 7 tarefas devam ser distribuídas entre 3 funcionários de uma repartição, de modo que o funcionário mais recentemente contratado receba 3 tarefas e os demais 2 tarefas cada um. Nessa situação, sabendo-se que a mesma tarefa não será atribuída a mais de um funcionário, é correto concluir que o chefe da repartição dispõe de menos de 120 maneiras diferentes para distribuir essas tarefas? Resta patente que é um problema de contagem. Por que é um problema de contagem? Porque são combinações, são possibilidades, tá? Ele coloca lá um enredo, uma história, e ele pergunta quantas são as possibilidades aí, as maneiras diferentes. Às vezes se fala as maneiras distintas. Ele quer combinar tudo com todos aí, respeitando essas regras que ele impôs. Então, beleza, tá aí o desenho para você. Aqui são as tarefas, são 7, e são 3 funcionários. Você é o chefe. A situação diz assim: você é o chefe e você quer distribuir essas tarefas para esses funcionários, de maneira que o mais recentemente contratado receba 3 tarefas e os demais 2 cada um. E não há falácia em divisão de tarefas. Então a tarefa vai para uma pessoa e ponto final. Ele quer saber a configuração. Todos esses bonequinhos, com todos esses processos, respeitado o que falamos aí. E aí? Então, beleza, tá aí as 3 pessoas. Qual é a técnica que você vai usar? O padrão basicamente a gente usa princípio fundamental da contagem, ou combinação, ou arranjo. Você lembra? Princípio fundamental da contagem é quando você tem algumas opções e algumas escolhas a se fazer. A comparação mais simples que eu posso fazer para você é do vestuário. Você tem uma quantidade N de blusas e uma quantidade N de calças, por exemplo. E como é que você pode se vestir? Sempre usando blusa, alguma, e sempre usando uma calça também, né? E aí é só você multiplicar o N, esse número aqui, representado por uma letra, e esse outro, M. É só você multiplicar. O que você acabou de fazer é PFC. Da mesma forma seria se você chegar lá numa lanchonete lá famosa, que você escolhe um tipo de pão, mas são vários os tipos. Você escolhe um tipo de recheio também, vamos supor, você paga mais, você pode escolher mais de um. Mas vamos supor que é um pedido simples. Então você pode escolher um recheio também, e tem várias opções. E você pode escolher, vamos supor, para simplificar, só a salada também. E aí tem várias opções. São essas 3 escolhas. Uma escolha é preciso fazer uma escolha de cada coisa. E é só você multiplicar a quantidade de opções de cada um isoladamente. O que você fez foi PFC, aplicou o princípio fundamental da contagem. Ele reza que se os eventos são independentes, basta você multiplicar o número de opções ali, tá? E então você usa PFC, que seria isso que eu acabei de explicar, ou combinação ou arranjo. Combinação e arranjo, eles andam de mão dadas. De uma maneira só, eu posso explicar os dois. Os dois servem para quê? Você tem lá algumas opções. Lembra dessa música? Você tem 2 opções. Lembra dessa música aí, ó. Lembra dessa música? Aí você tem lá algumas opções. Aí você quer escolher algumas delas. Entende? Você pensa como um time de futebol lá, que você é aquela pessoa que escolhe. Então tem algumas pessoas lá na frente, umas 10 ou 15, e você vai escolher alguns. Sabe-se lá quantos, sei lá, se é 5, se for basquete, sei lá quantos são. Às vezes pode ser chamado 4, não sei. Para a combinação ou arranjo, são técnicas que precisam de 2 informações. Primeiro, a quantidade de opções disponíveis e quantas você vai escolher, tá bom? Então pensa lá, tem 10 pessoas 10 personagens da turma da Mônica e você vai formar duplas. E aí as 2 informações seria: tenho 10 personagens e escolho 2. Então combinação ou arranjo são sempre 2 informações. Não tem nada a ver lá com a quantidade de pão que você pode escolher. Veja, é sempre assim, você tem que escolher um pão só. São várias opções. Se for um restaurante sofisticado, tem 30 opções. Não sei, mas você sempre vai escolher uma. O PFC é sempre uma ali que ele não varia. Ele precisa só de uma informação, a quantidade de opções disponíveis de cada uma das coisas que você quer escolher. É isso o PFC. Não se confunde nem com a combinação, nem com o arranjo, que são técnicas diferentes. Então, em resumo, combinação ou arranjo precisa de 2 informações. Primeiro, quantas pessoas tem lá que você pode
escolher ocasionalmente e quantas você quer chamar. Aqui você já vê logo que é incabível o princípio fundamental de contagem. Porque já tem duas informações aqui, né? Tem as duas que a gente precisa para fazer ou arranjo ou a combinação, quais sejam. As informações são 7 tarefas e eu vou escolher 3 dessas tarefas. Não poderia ser a mesma situação lá de escolha de time, como se você tivesse 7 pessoas lá na sua frente, tem 7 pessoas assim enfileiradas lá na sua frente, e você tem que escolher 3 dessas 7. 3. Aí você escolhe uma, aí escolhe outra, aí escolhe o trio. Aí vem para cá o trio que você escolheu. Aí você registra isso, você anota isso. E aí você pede para esse trio voltar. Volta todo mundo pro paredão. Aí você faz uma nova escolha, diferente da que você já fez. E aí vem outro trio, você anota 2 opções até agora. Aí você quer saber quantos trios podem ser formados. Sempre todo mundo com todo mundo. São 10, são 7 lá. E você escolhe 3. É isso que está acontecendo aqui, não é? São 7 tarefas e você precisa escolher 3 delas. Entende isso? É a técnica correta e adequada para ou combinação ou arranjo de 7 no 3. Lê assim, ó, coloca um 7, aí coloca uma vírgula, é só para separar eles, tá? Não é o 7,3 aqui, não é um número só. Ah, 7,3? Não, é o 7 e o 3, né? Essa vírgula é um separador de informações. À esquerda 7, à direita 3, tudo bem? Aí você usa ou combinação, coloca um C de combinação, ou arranjo, A de arranjo. E aí é preciso que você saiba a diferença, é uma diferença muito simples. É assim, será que nessa ordem que você chamou aqui, ó, você chamou 3, será que nessa ordem dessas 3 aqui que você chamou faz diferença? Isto é, quem é chamado em primeiro lugar, faz diferença ser chamado em terceiro lugar ou em primeiro lugar? Entende? Não faz diferença, né? Aqui as tarefas, elas não valem medalha de ouro, prata ou bronze, elas não têm uma tarefa mais difícil que a outra. A questão não considerou isso. São simplesmente 7 e eu escolho 3. Então não é arranjo. Arranjo é quando a ordem faz diferença, quando a ordem é relevante, a ordem importa. Aqui no caso a ordem não importa, então é uma combinação de 7 no 3. Para quem? Para o mais recentemente contratado. Essa combinação de 7 no 3 é para o mais recentemente contratado. Eu não sei qual é, então eu vou deixar só aqui indicado. E feito isso, para por aí? Ou você precisa escolher mais coisas? Precisa, você é o chefe e precisa atribuir agora 2 processos para outra pessoa e, por último, 2 processos para o que sobrou. Tudo bem? Então, feito isso, é preciso que você note aí que tem um lapso temporal. É preciso que você note aqui que, tal qual lá nos verbos tem o tempo verbal, aqui também aconteceu isso daqui. Isso aqui já aconteceu. Já escolhemos 3 processos dos 7. Então, apaga aí, já escolhemos 3. Já escolhemos esse, aí sei lá qual outro, escolhemos já 3. Beleza? Tudo isso já está acontecendo. Então já foi. Primeiro evento foi. E segundo evento. E agora, o que a gente faz? A gente escolhe quantos processos agora? A gente escolhe 2, ok. De quantos? A gente escolhe 2 processos de 4 processos que sobraram. Por isso esse efeito de movimento, tá? Você já escolheu aqui os 3 do 7. Já foi. Por isso eu apaguei até 3, tá? Não tem mais 7, não. Tinha 7. Agora você já escolheu 3. E 4 opções foram as que sobraram, né? 4 tarefas e você escolhe 2 tarefas. Combinação ou arranjo? Combinação por quê? Porque não faz diferença, né? Essa escolha aqui que você fez, ó, de 2, né? Você escolheu 2 tarefas dessas aqui, tanto faz se você escolhe primeiro uma ou depois ela. Tanto faz, desde que ela seja escolhida. Então, aqui combinação também, pelo mesmo motivo exposto, tá? 4 no 2. E depois, gente, lembre sempre-se disso. E o que acontece aqui é que é um evento dinâmico. Não pensa que está tudo parado, os processos estão lá. Ah, professor, então são 7 processos sempre. Não são 7 processos sempre. Porque senão, um processo que é escolhido aqui, se você não excluir ele da lista de escolha, se não for 4 aqui, colocar 7 de novo, pode ser que esse mesmo processo caia aqui. E isso não acontece. Se o processo foi chamado em um, já não posso atribuir o mesmo processo já atribuído para alguém, para outra pessoa. Por isso é importante essa questão dinâmica aí. Lembre-se que o tempo passa e as coisas acontecem. Então já foi escolhido, tá? Esse em vermelho aqui foi isso. Já escolheram alguns processos. Aí depois acontece isso. E acabou por aí? Você já escolheu tudo? Não, não acabou por aí. É importante que você já entenda de agora, já vou falar de agora. Seguinte, se você acabar por aqui, vai estar tudo ok, vai estar perfeito, você vai acertar as contas.
E é a melhor saída até, tá? A gente não vai parar por aqui não, a gente vai terminar. Mas dá no mesmo, sabe por quê? Porque aqui é o que sobrou. Aqui é o que sobrou. Então fica meio assim, professor, já que você disse essa história de tempo, de as coisas acontecendo e tal, se eu já escolhi, eu tinha 7, escolhi 3. Então combinação de 7 no 3. Foi para a pessoa mais recentemente contratada. Depois, combinação de 4 no 2, beleza? Aí o que sobrou é combinação, se você quiser fazer conta, é combinação de quantos que sobraram? 2, e você escolhe quantos? 2. No fundo, acaba sendo o que sobrou, entendeu? É aquela pessoa lá que sobrou lá para o time, entende? Aquela pessoa lá, vamos supor, se está certinho, aqui está certinho. Todas as tarefas vão ser escolhidas. Então não adianta, gente. Se você sobrar assim, não adianta, você vai ser escolhido. É o que sobrou. Você nem precisa fazer conta. Essa combinação de 2 no 2, o que eu quero dizer é que ela é 1. É preciso que você entenda isso, tá? Se você quiser fazer a conta, faz lá. Mas combinação 2 no 2 é 1. É isso. Agora acabou a interpretação e dá-lhe matemática. Combinação de 7 no 3, você pega o 7 e desce ele 3 vezes. Portanto, 7 vezes 6 vezes 5. Ó. Desci o 7 3 vezes já. Já conta com ele também. Depois divide por esse daqui fatorial. Ó, 3 fatorial. 3 vezes 2 até chegar no 2. Né? E aí agora 3 vezes 2 vai dar 6, então já cancelo esse daqui com esse. Vezes combinação de 4 no 2. Mesma historinha. Pega esse 4 e desce ele 2 vezes. Então, 4 vezes 3. O 4 já conta como uma descida. Dividido por 2 fatorial. Dividido por 2. E por fim, aqui eu não vou fazer porque eu sei que dá 1. Mas se quiser, faz lá. E aí você cancela aqui, pá, 2 e faz a continha aí. Quanto vai dar? 7 vezes 3, 7, 14, 21 vezes 10. É isso, né? Então, o item está errado. Menos de 120 maneiras? Não, muito mais, muito mais. Próxima questão, final 88, está aí na tela para você. Diz assim, ó. Considere que, para ter acesso à sua conta corrente via internet, um correntista do Banco do Brasil deve cadastrar uma senha de 8 dígitos, que devem ser escolhidos entre os algarismos de 0 a 9. Se o correntista decidir que todos os algarismos de sua senha serão diferentes, então o número de escolhas distintas que ele terá para essa senha é igual a 8 fatorial. Exclamação aí, 8 fatorial. 8 e vai descendo até 1, né? Então, beleza, professor, é claro que eu sei, ali tá bem na cara, né, que é um problema de contagem, porque é justamente o que você anda falando aí direto, que você tem lá algumas possibilidades e ele quer saber todas as possibilidades, né, respeitando a historinha. É uma senha com 8 dígitos, portanto tá aí 8 underline. Sempre que ele falar em senha, já fique esperto, porque o underline será bem útil, né, a maioria das vezes. E ele dispõe dos algarismos de 0, o 0, o 1, o 2, até o 9, ok? Ele não dispõe de letra. E ele quer escolher uma senha. Por exemplo, uma senha pode ser como? Os algarismos são diferentes, né? São diferentes. Esse é o exemplo de uma senha, ok? São os algarismos, que pode ser de 0 a 9, e 8 deles sem repeti-los, ok? E aqui, será que pode começar com 0? É importante anotar isso, né? Claro que pode, porque é senha. Não estamos a falar de número, né? Se fosse número, não poderia, né? 0 à esquerda não tem valor, ok? Então, aqui, como é senha, pode sim, pode ser 0. Não há óbice. Esse é um exercício que você pode fazer tanto por uma das técnicas, né? Combinação arranjo, como um PFC. Aí você fica à vontade na sua escolha, tá? PFC, em geral, é mais fácil, mas fique à vontade. E aí, vamos fazer por PFC, por exemplo. Por PFC, princípio fundamental da contagem. É como se aqui eu fosse escolher a quantidade de pão. Que é pão. Quantas são as opções aqui para esse underline? São 10 opções. Por quê? É o algarismo 0, algarismo 1, algarismo 2, 3, 4, até o 9. Se contar aqui vai dar 10, né? Incluindo o 0. 10 algarismos, ok? Então são 10 quantidades de pães, fazendo aquela analogia. E o próximo underline, quantas opções são? São 9. De novo, aquela questão lá de tempo, né? Linha do tempo. Já escolhi esse daqui. Já escolhi, tanto é que tá aqui, ó. Aqueles ali eu não escolhi, tá tudo em branco, tudo vazio ainda. Aqui eu estou colocando a quantidade de opções. 10 opções na primeira, depois que eu escolhi a primeira, passa a ser 9 opções na segunda. No segundo dígito. Então, beleza. E no terceiro dígito, quantas são as opções? 8. E assim sucessivamente. 7 vezes 6, 5, 4, 3. Tudo vezes. É isso. É você fazer essa conta aí, muito louca. Ou, se você preferir fazer ele por combinação ou arranjo, como ficaria? Quantas são as opções lá? O time lá que você tem lá na parede. Quantas pessoas tem lá disponível? 10 pessoas. É como se isso aqui fosse
cada um uma pessoa. Cada um aqui é uma pessoa, ó. São 10 pessoas para você escolher. Ou 0, ou 1, ou 2, até o 9. São 10 opções de escolha. E quantas que você vai chamar? Vou chamar 8. Uma para cada lugarzinho aqui, ó. Vou chamar 8, então, pera. São 10 opções e eu vou escolher 8. Arranjo ou combinação? Será que faz diferença a ordem que eu chamo? Gente, faz. Faz porque, assim, o primeiro que você vai chamar vai ficar nessa casinha aqui, ó. Vai iniciar a senha. O primeiro que você chama, ele começa a senha. É diferente se ele for chamado lá no final. Ainda que eu monte o mesmo time, se eu chamar alguém no início, é diferente de eu chamar alguém no final. Neste caso aqui, como é senha, aí trata-se de arranjo. Aí arranjo é de boa fazer, ó, arranjo de 10 no 8. Pega o 10 e desce ele 8 vezes. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Tem 8 dígitos aqui. Então a questão está errada, porque arranjo de 10 no 8 não é igual a 8 fatorial. A gente viu aqui, né? Por quê? Próxima questão, final 8.9. Considere que o BB oferece cartões de crédito Visa e Mastercard, sendo oferecidas 5 modalidades diferentes de cartão de cada uma dessas empresas. Desse modo, se um cidadão desejar adquirir um cartão Visa e um Mastercard, ele terá menos de 20 possíveis escolhas distintas. Essa prova despencou, né? É análise combinatória. Normalmente era muito comum cair isso aí, era muito comum. Agora é só comum, então deixou de ser, cai também, cai bastante, tá? Então dá atenção nisso aí, é bem útil, tá? E também sempre quando tem probabilidade, não cai análise combinatória, é difícil isso. Primeiro, é difícil não cair análise combinatória em concurso. Segundo, quando cai probabilidade, é porque cai também a análise combinatória. Um é pressuposto do outro. E aí, como é que faz essa daí? Você sabe que é um problema de contagem, de arranjar as coisas, de combinar as coisas, sabe, sei lá qual técnica que eu vou usar, mas você lembra bem quais são as 3 principais técnicas, sabe delas, sabe discernir combinação e arranjo, e dessas duas para princípio fundamental de contagem. Será que poderíamos fazer uma analogia dessa questão aí, que a gente está lá no restaurante, e são 5 opções de pães e são 5 opções de suco. Eu preciso escolher uma opção só apenas, uma de cada um. Uma desce e outra desce. E aí? Não é isso? Não dá para fazer uma analogia aí? Assim? São cartões de crédito. Então tá aí para vocês, tá? Princípio fundamental da contagem. O que ele prega é isso, né? Você sabe a quantidade de opções de cada um, né? São eventos isolados, você vai escolher um desse. Você vai escolher um desse, aqui no caso, esse cartão aí, ó. E são 5 modalidades para esse, 5 modalidades para o outro também. Portanto, é 5 vezes 5 igual a 25, ok? Item errado. Ele não terá menos de 20 possíveis escolhas, ele terá mais 25. Próxima questão, final 90, está aí na tela para vocês. Sabe-se que no BB há 9 vice-presidências e 22 diretorias. Nessa situação, a quantidade de comissões que é possível formar, constituídas por 3 vice-presidentes e 3 diretores, é superior a 10 elevado à quinta potência. 10 elevado à quinta é o 10, seria o 1, seguido com 5 zeros, né? Seria com 2, 4, 5. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tudo bem? Isso aqui, em resumo, é 100 mil. É um 1 e aí você coloca 5 zeros ali à direita, dá 100 mil. Ok? Claro que você sabe disso. E aí, a questão diz que tem 9 vice, 22 diretores, né? Direção. E aí você escolhe 3 desse e 3 desse outro. Tá aí, ó, o diagramazinho feito. Dá pausa aí no vídeo, tenta fazer, gente. Tenta fazer. Acho que pro seu bem, é melhor para você, tá bom? Então, beleza, eu tenho 9 e vou escolher 3 desse. Bem, a técnica adequada é arranjo ou combinação, né? Veja que aqui tenho 2 informações. 9 é a quantidade de pessoas ali e 3 é o que eu tenho que chamar. Então, já sei que é 9 no 3. Agora, não sei se é combinação ou se é arranjo, né? O que será que é aqui? Para você decidir se é combinação ou se é arranjo, você precisa olhar para esse 3 aqui, ó. Esse 3. Você vai escolher 3 deles. 3 dos 9. Tá bom. Pensa se faz diferença ser primeiro escolhido ou ser segundo escolhido. Será que faz diferença? Ele vai ganhar mais por isso? Ele vai levar diferente? Vai ficar em um outro horário de trabalho? Se for medalha de ouro para o primeiro escolhido, bronze para a segunda e prata para o terceiro, faz diferença. Aqui não é. Aqui não é, são 9 diretores lá. Entre eles, vamos supor que tem a pessoa, o Adriano, a Bruna e o Carlos.
E aí, se eu escolher o Adriano primeiro, e depois a Bruna, e depois o Carlos, dá no mesmo de eu escolher o Carlos primeiro e a Bruna. E por último, o Adriano, dá no mesmo, entende? É isso que eu quero dizer. Se a ordem faz ou não diferença. Você sabe que vai chamar o mesmo Carlos, mas se ele vier por último ou vier primeiro, não faz a menor diferença. Portanto, é combinação neste caso, tudo bem? Portanto, combinação de 9 no 3 depois que aconteceu isso, você vai fazer a mesma técnica aqui nesse, né? Combinação. De quantas são as opções? Agora são 22 opções. Lembra da música, hein? Você tem duas opções, lembra aí. 22 opções e você escolhe quantas? 3, não é? Então, agora é só fazer a conta, tá certo? Combinação de 9 no 3, você tem o 9, desce ele 3 vezes. Combinação de 22 no 3, você tem o 22, desce ele 3 vezes. Faz aí, dá pausa e faz isso aí também, tá? Se você já não fez. Sai cortando tudo que der, tá? Agora, gente, você tem que fazer a conta aí, tá? Já cortei aí, sobrou, né? Um 2 aqui, 1 vezes 7, vezes 22, vezes 21, vezes 20. Agora precisa fazer essa conta aí para comparar com o 100 mil. Tá aí, se você multiplicar direitinho, vai dar uma conta louca aí, mas em 3, 4, 5 minutinhos no máximo você faz isso daí, tá? 129.360, o item está certo. Então é isso, forte abraço, tá havendo dúvidas, deixa aí nos comentários, fortalece o canal, se inscreve aí, fica à vontade para pedir sua questão, sua banca ou o concurso público que você quer e sugerir opinião, tá bom? Forte abraço, continue estudando, é o melhor pra gente.